Então, bom dia a cada um de vocês que estão aqui mais uma vez na nossa sagrada aula da segunda-feira às 10 da manhã da comunidade Professor Z. Hoje é um dia muito especial porque eu vou compartilhar com vocês essa palestra, que é a palestra do mês do professor, a palestra que eu dei para vários municípios, para as secretarias municipais de educação que comemoraram o Dia do Professor, e também para instituições de ensino. Então, essa palestra tem meu coração, ela foi produzida e desenvolvida com muito amor e carinho, e ela é um compilado de tudo que eu venho conversando e compartilhando aqui na comunidade Professor Z. Depois dessa aula ao vivo, ela vai subir para o YouTube. Então, lá no YouTube eu aproveito para dizer para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, para sempre receberem as informações e os vídeos gravados. Então, essa palestra realmente tem o meu melhor. Eu não economizei sabedoria nessa palestra, porque realmente o mês dos professores é um mês muito especial para mim, né? E porque eu acredito muito no futuro da educação, e eu também, para mim, fica muito claro isso, que ser professor é realizar sonhos. Independente de qual a turma, de qual período que você dá aula, se você dá aula VIP, dá aula particular, independente, o nosso papel quanto educadores é realizar sonhos. É realizar o sonho daquela pessoa que quer ir viajar para fora do país sabendo falar inglês. É realizar o sonho daquele jovem que chega no ensino superior e quer ter uma graduação. É realizar o sonho daquelas crianças pequenas que estão lá no processo de alfabetização. Então, o nosso principal papel, entre todos os papéis que a gente tem enquanto professor, é realizar sonhos. Porque o que seria de um indivíduo, de um adulto, se não tivesse um professor que pegasse na sua mão e ensinasse a escrever e alfabetizasse? O que seria de um adulto se não tivesse um professor que já passou por um processo de experiência e lhe ensinasse como as atividades técnicas que ele deve desenvolver na sua profissão? E vejam que quando a gente olha para o processo formativo, educacional de um indivíduo, e eu olho muito para o ensino superior também, é você dar dignidade para uma família, é você possibilitar que aquele indivíduo possa atingir salários 4, 5, 6 vezes maiores do que o indivíduo não alfabetizado. E isso é extremamente significativo para a sociedade, para essa pessoa. Então, educar é falar sobre pessoas, com pessoas, e possibilitar que cada um de nós e que todos esses indivíduos que passam por nós, todas essas almas que passam por nós, sejam tocados de uma forma ou outra. E como dizia o Mário Sérgio Cortella, nós somos a única profissão que as pessoas atravessam a rua para cumprimentar. Você não, quando você está na praia, por exemplo, você não vê o seu dentista e vai lá, oi, dentista, tudo bem? Agora, se você vê um professor, você faz questão, às vezes, de atravessar a rua e lá dar um oi, cumprimentar. Aquela criança que muitas vezes incomodou o professor em sala de aula, o professor acabou se irritando. No outro dia, o professor encontra aquela criança no supermercado e aquela criança vem, oi, prof, tudo bem? E aí o professor pensa, esse pestinha me incomodou ontem, o dia inteiro, e hoje veio me cumprimentar. É porque nós, professores, temos essa relação emocional muito forte com os nossos alunos, e os nossos alunos realmente nos valorizam e eles nos amam. Assim como quem realmente ama, e todos os professores que ensinam, impactam a vida das crianças, não só no processo de ensinar, mas nas emoções também, nos comportamentos. Os alunos copiam muito as atitudes dos professores. Então, nós somos, sim, a única profissão que as pessoas atravessam a rua para cumprimentar. E agora eu pergunto para você, nós estamos falando de alunos, né? Estamos falando dos nossos estudantes. Você já parou, já olhou para quem é o seu aluno? Quem realmente é o seu aluno?
Então, a gente precisa, em primeiro ponto, olhar para as gerações, né? Eu falei para vocês que essa palestra é um compilado do que tem de melhor do meu conteúdo, porque é uma palestra que eu apresentei para várias secretarias municipais de educação e instituições de ensino agora no mês de outubro. Então, quando a gente começa a olhar para as gerações, olhar para quem é o meu aluno, eu começo a ser mais assertivo no processo de ensino e aprendizagem. Esse aluno começa a ficar mais satisfeito com a minha aula e ele também começa a engajar mais. Porque quando eu falo de engajamento, essa é a principal queixa dos professores hoje em dia. Diariamente eu recebo mensagem nas minhas redes sociais de professores me perguntando: eu gasto horas e mais horas produzindo uma aula e o meu aluno não engaja. Então, a primeira coisa, olhar para o nosso aluno. Qual é a geração? É um baby boomer? É um aluno geração X? É um aluno geração Y? É um aluno geração Z? Ou geração alfa? E no futuro, a gente vai falar da geração beta e da geração gama, que são as próximas gerações. E quando a gente fala das gerações, baby boomer é aqueles indivíduos que estão com mais de 60 anos, que é uma geração que era muito voltada para o trabalho, para a estabilidade financeira, para o patrimônio. É uma geração que gosta muito de aprender nos métodos tradicionais, que gosta de numa palestra presencial, que tem um pouco de dificuldade de assistir algo à distância, por exemplo. Né? Então, é um perfil educacional que acredita muito que para aprender eu preciso ler, ver, ouvir e também escrever. É uma geração que tem muitos processos de aprendizagem, que para mim chegar lá e fazer algo difícil, eu primeiro preciso fazer as atividades iniciais, por exemplo. A geração X, ela é muito parecida com a geração Baby Boomer, mas é uma geração que começou a implementar algumas coisas, como feedback, mais discretamente. É uma geração também que preza muito pelos processos. Para mim, aprender a formar frases, estou dando um exemplo aqui, eu preciso primeiro aprender o ABC. É uma geração muito dos processos. Geração Y, quem está ali por volta dos 30 anos até 40, é uma geração que implementou a experiência. É aquela geração que não quer muito pensar em ter patrimônio, em ter vários terrenos, em ter casa. É uma geração que preza muito por experiências, por viver experiências, seja uma viagem, uma comida, um celular. É uma geração que gosta muito do trabalho em equipe e é uma geração que não aceita muito bem a hierarquia. E isso a gente pode, em alguns momentos, ver em sala de aula também. É uma geração que trouxe muito forte o feedback, então geração Y gosta muito de feedback, assim como a geração Z. Se eu pudesse dar um exemplo para vocês, talvez a geração Y é aquela geração que você tem que dar um feedback todo mês. A geração Z é aquela geração que você tem que dar o feedback toda semana. Isso é muito importante para eles. Geração Z, então, é a galera que nasceu aí em 97, 98, então que estão com os 20 e poucos anos, 24, 25, 18. É a geração que já nasceu conectada, né? Então é uma geração que é aquela geração que já nasceu com o celular, diferente da geração Y. A geração Y viveu essa questão da inclusão da tecnologia. Então, a geração Y, ela teve que aprender. Ela era muito do sem tecnologia e chegou um momento que virou muita tecnologia. Então, ela teve que aprender. E isso gerou também na geração Y um pouco mais de resiliência, eu posso dizer para vocês. É uma geração que entende melhor isso. Olha, isso aqui vai me servir, eu tenho que aprender, se eu errei, eu vou fazer de novo. Já a geração Z, não. A geração Z nasceu com a tecnologia. Então, se eles nasceram com a tecnologia, eles já viveram nesse mundo que tudo é muito mais fácil. Né? É uma geração que, por esse motivo, é uma geração multitarefa. E vocês imaginam que a geração que já nasceu com o celular na mão, com um computador em casa,
né? Isso faz com que eles desenvolveram essa habilidade de estar olhando para o computador e ouvindo a mãe falar, por exemplo, e isso vai se repetir na escola, porque eles nasceram assim, diferente da geração Y, né? Por esse motivo, pela geração Z estar muito conectada, eles também se tornaram muito imediatistas e ansiosos. Isso por quê? Porque é muita informação o tempo todo. E aqui eu já vou dar um insight poderosíssimo para vocês. Como a geração Z, que é a grande massa que está hoje finalizando o ensino médio, no ensino superior, é a grande massa de estudantes, eu posso dizer assim, e também de indivíduos que estão no mercado de trabalho. Hoje a geração Z é a maior geração que está no mercado de trabalho, né? Não é mais sobre o conteúdo, a quantidade de conteúdo. A geração Z é sobre o que eu faço com esse conteúdo. Qual é o propósito desse conteúdo na minha disciplina, por exemplo, né? E quando eles enxergam o propósito, para eles entendem, olha, realmente eu preciso aprender isso por aquele motivo. Não é mais um processo, né? Eu tenho um propósito, eu tenho um porquê daquilo. E é uma geração que precisa muito estar em movimento. Porque eles recebem informação o tempo todo. E se eles recebem informação o tempo todo, eles querem estar se mexendo, se movimentando, eles querem fazer diferente, porque eles estão expostos a essas questões diferentes o tempo inteiro. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas gerações e como cada uma delas aprende. Então, quando eu olho para a geração X, é aquela geração de alunos muito independentes, é aquela geração que talvez algum de vocês se reconheçam aqui, que o professor dizia assim, tem que ler o capítulo número 5 do livro tal, o aluno simplesmente saía da sala de aula após o término, ia para a biblioteca, pegava o livro e lia aquele livro. Então, uma geração da independência. Hoje, a geração Z não tem essa independência em estudar, por exemplo, mas eles gostam de conteúdos que sejam indutivos, que induzem eles à curiosidade, induzem eles a pensar. Então, é uma geração que conhece a tecnologia, é uma geração mente aberta, porque também, um pouco mais tarde que a geração Y, a geração X também viveu essa transição para a tecnologia. Inclusive, hoje em dia, ainda a gente tem alguns indivíduos da geração X que têm um pouquinho de dificuldade de lidar com o celular, de lidar com a tecnologia no computador, por exemplo. Geração X se sente muito confortável com a autoridade. Então, respeitam muito ainda o professor, simplesmente por uma questão de autoridade. A geração Y, que é a geração dos mileniais, ela é considerada a geração mais educada da história da humanidade. Isso está em vários artigos científicos que estudam comportamento humano falando sobre essa geração, que é uma geração muito educada. É uma geração que hoje já é conectada, mas vivenciou essa transição, essa implementação da tecnologia. É uma geração que gosta muito da aprendizagem e learning. Então, vejam vocês que, se a gente for parar a olhar para os números, nos últimos anos, se implementou muito o ensino à distância, atividades à distância, cursos à distância, cursos curtos, cursos longos. Isso porque é uma geração que gosta disso. E se a gente for olhar para os números, quem aqui é professor, que olhou para o censo, e inclusive eu compartilhei na comunidade Professor Z, imediatamente após ter saído o censo, os dados do último censo, a gente vê que o ensino à distância tem crescido. E aqui eu não quero falar para vocês de qualidade, isso é um outro assunto para discutir, eu estou falando de números. Quando a gente olha para os números, o EAD vem crescendo desde 2014, e é um crescimento contínuo. Isso porque nós temos um perfil geracional que gosta muito desse tipo de ensino. A geração Y é uma geração que prefere o trabalho em grupo, que gostam de trabalhar em grupo. E aqui eu cito uma diferença muito importante da geração Y e da geração Z. Quando a gente olha para a geração Y, a gente vê, e quando a gente tem alunos numa turma, por exemplo, mais geração Y, é aquela turma que
gosta de trabalho em grupo, é aqueles alunos que gostam do trabalho em grupo. Agora, quando eu pego para a geração Z, parece que fica perceptível que é o aluno que não quer muito trabalhar em grupo, que tem um pouco de dificuldade. E aqui eu trago um outro insight muito poderoso para vocês. Se a gente olhar para a nossa constituição de comunidade e família, a gente tem uma diferença muito grande dos indivíduos de geração Y e geração Z. Geração Y é aquela turma que tem 3, 4 irmãos, que quando se juntava no final de semana, juntava, eu gosto de dizer, a primaiada, e era 7, 8 primos, 10, 12 primos juntos, que brincavam de várias atividades. Nesse processo, eles desenvolviam comunicação, inventavam coisas juntos, né? Quando a gente olha para a geração Z, são famílias que têm um filho, 2 filhos. Quando se juntam os primos, junta no máximo 4. Então, a gente tem uma questão social impregnada aqui de diferenças, porque a Y gosta mais de atividade em grupo e a geração Z não. Se a gente for olhar para núcleo familiar e pensar que numa família onde tem geração Z, e aí pega a geração alfa mais forte ainda, a gente tem um filho, 2 filhos no máximo, né? Antigamente, ou vamos dizer lá nos anos 90, início dos anos 2000, todo mundo ia para a festa de comunidade e juntava todo mundo. Hoje em dia nem se tem festa de comunidade. E quando se tem, é muito voltado para o adulto, né? Então, essas são algumas diferenças muito importantes que a gente observa nessas gerações e nesse perfil comportamental. E quando a gente olha para a geração Z, eu amo a geração Z, amo eles de paixão, porque eu acho que eles são extremamente criativos e inteligentes, eles podem fazer o que eles querem, a hora que eles querem, porque eles têm acesso à tecnologia. Então, para mim, é a geração que tem um mar azul, um oceano azul pela frente, né, para conquistar o que eles quiserem. E nós, professores, eu me vejo muito nesse papel de incentivar esses alunos, de proporcionar experiências para esses alunos conseguirem realmente alcançar coisas inimagináveis. Então, a geração Z é uma geração que prefere muito a aprendizagem independente, menos passiva. Isso significa que eles têm que estar em ação o tempo inteiro. Eles querem estar em ação. E isso explica um pouco também de por que essa geração gosta muito de videogame, de jogos, porque o jogo faz com que ele esteja em ação, não o corpo, mas ali no jogo, esse jovem, né, esse adolescente, ele vai estar em ação, vai estar liberando dopamina, e ele vai viver no momento como se ele estivesse fazendo coisas diferentes, né? Eles são extremamente visuais e sinestésicos também, e o visual para nós fica bem claro que o crescimento das redes sociais aí com vídeos, por exemplo, se dá porque nós temos uma massa de geração Z e eles gostam muito das coisas visuais. E o sinestésico aqui em que sentido? Eles gostam de fazer coisas, de estar em ação o tempo inteiro. Geração Z valorizam muito a privacidade e isso tem aquela relação que eu falei com vocês, questão social, né? São pragmáticos e empreendedores. E aqui, quando eu falo de empreendedores, né, também eu cito um exemplo para vocês e a gente olhar o grande número de jovens que estão criando empresas, que se desafiam em criar, que acertam, erram, e não só isso, né, jovens que querem se desafiar, que desejam isso até dentro das empresas onde eles estão trabalhando. E aí nós vemos também um perfil de geração Z que é de se sentir desafiado, né? Eles gostam muito de se sentir desafiado e por isso que a gamificação nunca se fez tão importante. Quanto mais nós gamificarmos e conseguirmos aplicar jogos para esses alunos, transformar o nosso conteúdo tradicional em um jogo, em algo que desafie esse aluno, eu vou estar sendo mais efetivo e eu vou estar tendo maior engajamento do aluno, né? Então, a geração Z requer muito esse raciocínio indutivo, que a gente induza ele a pensar, e o jogo faz muito isso,
E eles têm uma habilidade de alfabetização visual muito importante também. Então, cada vez mais vocês estão vendo se falar de gamificação. Inclusive, eu estou lendo um livro de gamificação, e aqui ó, eu já tenho um outro livro que eu vou ler sobre gamificação, né? Que gamificação é o futuro. Inclusive, a gamificação entrou em pauta nos Estados Unidos desde 2010. Lá se trabalha muito a gamificação. Né? No Brasil, ano passado, começou a se falar mais de gamificação. Já se tem algumas plataformas que fazem gamificação para ensino, mas nós, professores, conseguimos muito bem transformar as nossas atividades e os nossos conteúdos tradicionais em games, em jogos, seja uma coisa muito simples, como, por exemplo, caça-palavra, é um jogo, né? Nós temos também, eu sempre esqueço, aquele que você vai subindo as casas, que você vai passando as casas, tipo um tabuleiro, mas não é tabuleiro, me esqueci o nome agora. Então, a gente tem vários jogos que dá para fazer dos nossos conteúdos, né? Das nossas atividades. Dá para fazer jogos mais simples, jogos mais complexos, das atividades que nós temos. Né? E não necessariamente precisa ser usando tecnologia. E falando em tecnologia, a gente tem muitas ferramentas tecnológicas que podem nos ajudar. Inclusive, na sexta passada, eu fiz a nossa aula da comunidade falando de algumas que a gente pode usar como ferramentas de gamificação. Né? Hoje em dia tem milhares de ferramentas e muitas delas gratuitas. Inclusive, essa é uma temática dos nossos próximos encontros. Eu vou falar cada vez mais de gamificação aqui para vocês, para ajudar vocês. Inclusive, por exemplo, nós temos a plataforma do Quizzes, que ele tem games prontos para a gente. Ele nos entrega jogos prontos, é só tu digitar lá o conteúdo que tu vai trabalhar, ele tem questões, atividades prontas para você realizar. Então, quem não estava pensando em gamificação, se prepara para começar a estudar e pensar em gamificação. E aí nós entramos na geração alfa, que são as crianças ainda, né? Os que estão aí com, no máximo, 13 anos. Em 2025, essa vai ser a maior geração da história da humanidade. Então, estejamos preparados para essa geração, né? Todo mundo, quem não está dando aula, a maioria dos professores, eu imagino que na comunidade, estão dando aula para a geração alfa, né? Mas quem não está dando aula para a geração alfa vai dar num período bem curto de tempo. A geração alfa é uma geração impaciente, e isso tem muito a ver com a quantidade de informações que eles recebem. Tá? Então, isso cada vez mais vai fazer com que, quanto mais atividade gamificada que eu aplico nessa geração, mais ele vai se sentir desafiado e mais ele vai querer participar dessa atividade, tá? Porque se ele tiver um conteúdo muito tradicional que ele tem que ficar parado, para ele aquilo não faz sentido. E ele acaba ficando impaciente, né? Então, essa geração é uma geração que tem uma necessidade constante de receber novos e diferentes tipos de informações. E aqui também entra em como eu organizo a minha atividade, o meu plano de aula, porque não dá mais para você fazer 2 horas de aula corridas, ou 1 hora, ou 50 minutos, tá? Inclusive, eu estava lendo recentemente que o Ministério da Educação já tem planos para, na próxima alteração da BNCC, fazer aulas de 20 minutos, para os alunos da geração alfa, especialmente, porque é o tempo que eles conseguem ficar concentrado e participando de uma aula. Então, cada vez mais a gente vai ver isso. Se expor várias vezes a conteúdos diferentes. A geração alfa, então, é uma geração extremamente independente, eles são extremamente curiosos, aprendem muito rápido, são ágeis, e é uma geração muito empática. Então, por que isso? Eles estão expostos a milhares de informação. No celular, no telefone, na TV, no relógio, o tempo inteiro. E isso faz com que
eles tenham dificuldade de concentração, que eu já falei para vocês sobre isso, também da geração Z. E aqui eu saliento para vocês, mais uma vez, não é mais sobre conteúdo, né? É sobre o que o meu aluno faz com esse conteúdo. Então, quando a gente olha para essas gerações, a gente tem um grande desafio, né? E que desafio que nós temos aí? Lidar com essas diferentes gerações, e daqui a pouco vai começar a chegar a geração beta, a geração gama, que são as próximas gerações. A geração beta são os nascidos a partir de 2021. A gente nem sabe ainda sobre eles, porque nem se tem estudos falando como é que vai ser o comportamento dessas gerações, né? E considerando que nós temos um grande desafio dessas gerações, eu tenho um presente especial para vocês. Preparem os seus celulares, leiam esse QR Code. Esse QR Code é o meu playbook sobre o professor Z, onde eu trago estratégias para lidar com as diferentes gerações. Quem está na comunidade também tem acesso lá pela comunidade nesse playbook. E ele é um playbook rápido, é um e-book rápido para vocês terem estratégias para estar lidando com as diferenças geracionais que nós temos em sala de aula. Então, mediante tudo isso, o que nós podemos fazer hoje para impactar o futuro das novas gerações? Um dos primeiros pontos que a gente tem a fazer é olhar para o ciclo de solução de aprendizagem. O ciclo de solução de aprendizagem, ele traz muito, quem desenvolveu ele foi a Flora Alves, e ele traz uma forma muito fácil, eu gosto de dizer, para que a gente seja objetivo e estratégico com as nossas aulas, né? Que a gente atinge um alvo que é o nosso aluno com maior eficiência. Primeiro, analisar quem é o aluno, quem é a geração que você está dando aula, né? E não só olhar para a geração, mas para os aspectos sociais, né? Eu já falei isso aqui em um outro momento, que existe uma diferença significativa à exposição de palavras de uma criança que é de classe média alta, por exemplo, e uma criança que é classe média baixa. A gente tem uma diferença de exposição de palavras de aproximadamente 10 mil palavras dia. Isso é muita coisa. Tá? Então, tem que olhar para vários contextos, desenhar, então, fazer o planejamento. E aqui eu falo para vocês que hoje em dia, com tanta tecnologia, a inteligência artificial pode nos ajudar muito. A gente tem aí o mais famoso, que é o ChatGPT, mas nós temos o Bard, que é da Google também, que nos ajuda muito. O Canva, hoje em dia, tem inteligência artificial também, inclusive, para os professores da mentoria, professores, eles tiveram uma aula exclusiva de Canva, né, só como uso, com uma Canvassador, uma professora especialista em Canva, certificada pelo Canva. Nós temos, então, outras ferramentas, tem o site Gama Aplicativos, que é para produção de aula, e tem tantas outras ferramentas de inteligência artificial que a gente pode utilizar em sala de aula para melhorar e para nos ajudar a desenhar, planejar as nossas metodologias de ensino. E aí entra a implementação e depois avaliar se realmente foi efetivo a sua atividade, né, a sua programação de conteúdo. Nós temos também os perfis de aprendizagem, que é muito importante a gente olhar e entender que nós temos alunos que são mais visuais, nós temos alunos que são mais auditivos e alunos que são mais sinestésicos. Tá? A grande massa da população brasileira é sinestésica. Isso porque a escola nos ensina a ser sinestésico. Perdão. E aí eu dou um exemplo clássico para vocês, o famoso ditado. A prof fala, o aluno escuta e ele tem que escrever, que é obrigatório, né? Então, a escola implementou muito isso. Estou falando que é ruim? Não, não estou falando que é ruim, mas eu estou falando que esse é um dos motivos que a grande massa da sociedade é sinestésica. Mas nós temos aquele aluno que é visual, que ele precisa estar olhando para o professor, vendo o movimento da boca, por exemplo. Precisa estar olhando para um slide bem feito,
para um professor que esteja bem vestido lá na frente. O aluno auditivo é aquele que ele vai ouvir o professor e ele pode estar vendo uma coisa no celular, por exemplo. E aí o professor vai chegar para ele fazer uma pergunta e esse aluno vai responder a pergunta do professor, porque ele é auditivo. E o sinestésico é aquele que precisa ver, ouvir e fazer uma ação. E aqui eu trago mais para vocês. Para um processo de ensino e aprendizagem mais efetivo, os nossos alunos, quanto mais a gente mobilizar os sentidos fisiológicos para o processo de ensino e aprendizagem, é melhor. Como, por exemplo, o tato, como, por exemplo, o olfato, né? O aluno sentir o cheiro de alguma coisa, como, por exemplo, o paladar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Professores de inglês, vamos ensinar sobre as frutas. Por que não cada aluno trazer uma fruta, professor fazer toda a explicação das frutas e depois comer essa fruta? Vejam que você mobiliza todos os sentidos, todos os processos para um efetivo, para uma aprendizagem mais efetiva, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Alunos que estão aprendendo matemática, por que não fazer um movimento do aluno ir com o prof, né, a turminha ir com os professores num supermercado, viver uma experiência, né, fazer alguma atividade interativa com os alunos, que eles possam trazer algo das suas casas para a sala de aula. Isso mobiliza todos os sentidos, todos os processos para uma aprendizagem mais efetiva. E diante de tudo isso, de todas essas informações que eu passei para vocês, fica claro para nós a necessidade de inovar. E aí entra a temática inovação pedagógica, que é uma das minhas temáticas preferidas também. E o que é inovação pedagógica? São várias coisas, não é uma ou outra coisa. É personalizar, aprendizagem online, sala de aula flexível, inteligência artificial, realidade virtual, né, aprendizagem móvel, empreendedorismo, gamificação, é você poder adaptar os seus conteúdos. E para mim, quando me perguntam o que é inovação pedagógica, é você fazer qualquer atividade que gere curiosidade no seu aluno. Gerou curiosidade, gerou esse instinto de eu quero saber mais sobre isso, você está inovando em sala de aula. Porque a gente vem de um método tão tradicional que o aluno ele é muito um captador, ele capta as informações do professor, né? Então, a partir do momento que você começa a gerar curiosidade nesse aluno, ele vai começar a te fazer perguntas sobre o assunto, é porque você está inovando e a tua aula está está engajando muito esse aluno. E aqui também um outro insight para vocês. Se o aluno está perguntando, se na tua aula estão perguntando para você, é porque a aula está sendo boa. Quanto mais perguntas tiver na sua aula, maior o engajamento dessa turma, tá? E muitas vezes não é porque o aluno não está entendendo, é porque está tão bom que ele quer te perguntar para saber mais, e ele quer ter certeza daquilo que ele está aprendendo, né? E mediante de tudo isso que eu falei muito de tecnologia, trago que a inovação pedagógica, ela traz muita tecnologia, as habilidades manuais ainda são fundamentais. Trago aqui para vocês que o ato de digitar, por exemplo, mobiliza aproximadamente 90 regiões do nosso sistema nervoso, enquanto que o ato de escrever, de desenhar uma letra, mobiliza em torno de 900 regiões diferentes do nosso sistema nervoso. O ato de escrever faz com que você crie conexões neurais que não são criadas por você digitar ou movimentar um mouse. Então, mesmo que a gente está falando de muita tecnologia, de implementar tecnologia, as habilidades manuais, escrever à mão ainda é importante. Indo para a finalização, eu gosto de falar para vocês que não é o aprendizado que está mudando. São as ferramentas que auxiliam no processo de aprendizagem que está mudando. Então, é como a gente vai fazer esse processo de aprendizagem ser mais efetivo.
para esse aluno. O restante é tudo igual. É a gente tentar incluir tudo que a gente tem para facilitar esse processo de ensino e aprendizagem. E uma das coisas que eu sempre falo e que eu deixo muito bem claro para a gente ter uma diferença, para a gente começar a ver o Brasil sair dos números negativos, dá para se dizer que a gente tem de educação, ficando lá entre os últimos lugares sempre, o professor precisa ser o centro do processo de ensino e aprendizagem. O professor precisa ser muito bem treinado, não só para a parte técnica de aula, não só para conteúdo, mas também para o uso das tecnologias em sala de aula. E, mais do que tudo isso, a conexão emocional. Conexão emocional gera disposição para o aprendizado. Então, quando o professor se conecta emocionalmente com o seu aluno, é muito mais fácil o aluno aprender com esse professor. Então, você chegar na sala de aula, por exemplo, né, e já tentar criar um vínculo emocional com o seu aluno, vai favorecer o processo de ensino e aprendizagem desse aluno. Diferente quando você chega em sala de aula e diz assim, olha, na minha disciplina muita gente reprova, a minha disciplina é muito difícil, isso já se constrói um muro, o aluno constrói um muro frente à tua disciplina. E o Rubem Alves fala uma frase que para mim é uma das frases mais emocionantes e que mais fazem sentido, é que a cabeça pode esquecer, mas aquilo que foi aprendido com o coração não é esquecido nunca. Professores, lembrem-se de que a magia começa com vocês. O poder de fazer a diferença na vida do outro está dentro de nós. E nós, professores, temos o poder nas nossas mãos de mudar a educação, de mudar a sociedade como um todo. O maior poder que nós temos como um âmbito total, assim, no universo, é o da educação, é de educar, porque nós, embora as famílias também fazem parte disso tudo, né, o professor tem esse papel grandioso de proporcionar experiências diferentes para esse aluno e mostrar o mundo, né, mostrar as possibilidades que são possíveis nesse mundo. Muito obrigada por estarem aqui comigo em mais uma aula da comunidade Professor Z. Aproveitem, curtam, compartilham, enviem essa aula para o máximo de pessoas que vocês puderem, entrem para a comunidade. Eu fico muito feliz e honrada em ter